Saúde os irmãos com a graça e Pai de Jesus. Amém. Mais uma vez, irmãos, saúde os irmãos com a graça e Pai de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Um bom dia a todos. Os irmãos que nos acompanham pelo canal, pela Bíblia. Graça e paz a todos. Que o Senhor possa realmente abençoar o nosso dia, Pai. A nossa semana. Eu gostaria de ler com os irmãos uns salmos, compartilhar com os irmãos os salmos. Salmos 95, a partir do versículo 1, que diz assim: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos, prostrados, e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Irmãos, o salmista nos ensina aqui a contemplar o Senhor, a nossa rocha da nossa salvação. Quem é a nossa rocha? É Jesus. Jesus é a nossa rocha. Ele que nos salvou. E, portanto, nós devemos sim aclamar, adorar a Ele com o Espírito e verdade. Como diz o salmista aqui, Ele, é dele o mar, é dele a terra, foi Ele que fez. Nós estamos aqui hoje, nesse dia maravilhoso, nesse sol muito bonito que nós vemos hoje, nesse calor que a maioria dos irmãos que gostam, creio que todos gostam. Um dia que está muito bonito, maravilhoso, nada melhor do que adorar a Ele e louvar a Ele. Então, portanto, irmãos, vamos louvar a Ele, vamos agradecer o santo nome dEle, porque Ele merece. Amém? Convido os irmãos a se colocarem de pé, vamos estar orando ao Senhor, vamos louvar a Ele em espírito e verdade. Então, irmãos, louvemos, oremos a Ele, porque Ele merece. O Senhor é a rocha da nossa salvação. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, no nome de Jesus, agradeço por esse dia maravilhoso que o Senhor tem nos concedido, Pai. Agradeço a Ti, Pai, por Tua graça, por Tua infinita misericórdia, e que o Senhor possa, Pai, nos abençoar, Pai, nessa manhã. Abençoa, Pai, a reunião, abençoa os irmãos e irmãs que estão aqui nessa manhã, abençoa os irmãos e irmãs que estão nos acompanhando pelo canal, pela Bíblia. Abençoa, Pai, os louvores, a palavra, e nos traz, Pai, a direção do Teu Santo Espírito, a sabedoria e o discernimento da Tua palavra, para que possamos entender e saborear, Pai, da Tua palavra essa manhã. Muito obrigado por tudo, Pai, e que o Senhor possa receber desde já a nossa adoração e o nosso louvor. No nome de Jesus eu agradeço. Amém. Amém, Pai. Amém, Senhor. Aleluia. Louvemos ao Senhor, irmãos. Louva ao Senhor. Aleluia. Que entramos na presença do Senhor. Aleluia. Com todo amor. Aleluia. Com toda alegria. Glória a Deus. Seja bem-vindo, Senhor, no nosso meio. Aleluia. Glória a Deus. Você é bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim, sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir.
Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o seu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, vem enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Declara agora, você é a casa. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Declara mais uma vez, essa casa é sua. Essa entra, Jesus, em cada casa, entra em cada coração. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus, que o Senhor entre em cada coração e transforme. aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Você é a casa do Senhor. Peça para o Senhor, entra na minha casa nessa manhã.
e transforma tudo aquilo que está ruim, tudo aquilo que está fora do lugar. O Senhor, Ele transforma. Onde Jesus toca, nada fica mais igual, porque o Senhor, Ele tem o poder sobre todas as coisas. Ele conhece o íntimo e o profundo. Você é a casa do Senhor. Valorize isso, irmão. Você é a casa. Nós vamos louvar o louvor da harpa agora, em fervente oração. Esse louvor, ele fala que a nossa vida precisa estar no altar. Tudo nós só podemos conseguir mediante a oração, joelho no chão, buscar o Senhor. Então, medite na letra desse louvor, meu irmão. Escute ele em casa e você vai entender que o Senhor, ele só pode agir quando você deixar tudo no altar, quando você se dobrar o seu joelho e colocar diante da presença dele. Senhor, muda essa situação. Senhor, obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Essa é o sentido desse louvor, em fervente oração. Precisamos orar, irmãos. Precisamos buscar mais o Senhor. Vamos louvar o Senhor nessa manhã. Os irmãos cantam comigo. Em fervente oração.
Aleluia. Só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tu os deixares no altar. Não está falando dos teus bens, meu irmão. Está falando da tua vida. Está falando do teu coração, dos teus problemas, das situações que você passa no seu dia a dia. Deixa tudo no altar do Senhor. Ele que trabalha sobre a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor agora. Estamos reunidos aqui na presença de Jesus, como uma família. Aleluia. Vamos louvar isso. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face, nos rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em sua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face, nos rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face, nos rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. As palmas glorificam o nome do Senhor. Vamos celebrar o Senhor. E as palmas para o Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai.
ressuscitou, hoje vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, hoje vive para sempre. Vamos celebrar, hey! Vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor e vamos celebrar, hey! Vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor, celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, hoje vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, hoje vive para sempre. Vamos celebrar, hey! Vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor e vamos celebrar, hey! Vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos receber nosso pastor Johnny para trazer um ensinamento da palavra do Senhor. Deus abençoe. A paz de Jesus, irmãos. Um bom dia a todos. Um bom dia aos irmãos que estão nos assistindo pela internet. Eu queria dizer que não importa onde você esteja, você faz parte da igreja do Senhor Jesus, como eu faço, como cada um de vocês fazem. Amém, irmãos? Hoje, dando continuidade ao nosso bate-papo, ao nosso estudo sobre família, o tema de hoje é limite, um freio na vida dos filhos e o escudo que os protege. Primeiro, antes de a gente começar, vamos ver o que significa o limite. Qual o significado dessa palavra limite? Pelo dicionário, significa o seguinte: limite é uma linha de demarcação, uma divisa, uma fronteira, ponto que não se deve ultrapassar. Esse é o significado da palavra limite. E hoje, irmãos, atualmente, por causa desse assunto, o limite tem provocado grandes reflexões, grandes conversas, discussões, principalmente entre pais e educadores, ou como se dar o limite aos nossos filhos. De algumas gerações para cá, a gente pode notar, a gente pode verificar essa mudança radical, uma mudança significativa na posição de nós pais em colocar os limites aos nossos filhos, de colocar regras disciplinares aos nossos filhos. Então existe uma grande mudança. Anteriormente, há gerações atrás, a gente pode notar pelos nossos avós, pelos nossos pais, que o limite era bem mais severo. Hoje, a gente vê nossos filhos soltos, né? À vontade. Os limites que nós recebíamos, hoje, a gente não coloca tanto. Será que isso é bom? Será que isso é mal? A gente vai ver agora. Tá? Segundo uma pesquisa, e ela chegou à conclusão que devido ao dia a dia, a correria do dia a dia, a busca do sucesso profissional, a busca da independência financeira, nós pais deixamos a nossa família em segundo plano. A gente busca essas coisas
e deixa a família em segundo plano. E isso é muito ruim. Por causa dessas coisas, a gente deixa de dar carinho, a gente deixa de cuidar dos nossos filhos, a gente deixa de dar atenção aos nossos filhos. E sabe o que a gente faz para recompensar essa falta de atenção, essa falta de cuidado, essa falta de carinho? Alguém tem ideia do que a gente faz? A gente dá presente. A gente dá presente para nossos filhos. A gente fica a semana inteira trabalhando na loucura do dia a dia, não está nem aí para os filhos, não cuida, não dá atenção, não conversa, não dialoga com os filhos, que é muito importante. Aí chega o final de semana, para compensar essa falta nossa, a gente fala assim, vamos lá comprar um presente, meu filho. Vamos lá no shopping, dar uma volta, para achar que compensa. Mas não recompensa, não. Não substitui o seu carinho, a sua atenção, o seu cuidado, não substitui com presente. Você acha que substitui, mas não substitui. E por causa disso que eu falei agora, desses presentes, por causa da falta de carinho, falta de cuidado, a falta de regras disciplinares, a falta de colocar um limite para o seu filho, sabe o que está resultando isso? Essa falta de tudo isso? A gente está vendo nos noticiários hoje aí, um aumento na criminalidade. É dura isso, mas é verdade. Falta de tudo isso, a gente vê esse aumento de criminalidade. Nossos filhos estão largados, ninguém cuida, que é a obrigação nossa de pai. Não cuida, então o mundo vai cuidar. Ele vai buscar as coisas do mundo. Então, irmãos, quando nós nos referimos a limite, o limite é um fator responsável para a formação e para a identificação do caráter do seu filho. E a criação do seu filho é obrigação sua. A criação do meu filho é obrigação minha. Não é obrigação da sociedade. Não é obrigação da escola. É obrigação de nós, pais, cuidar dos nossos filhos. Por quê? Nossos filhos são herança do Senhor. Nossos filhos nós criamos, era para a glória, não é para a destruição. Toda vez eu falo essa frase. Nossos filhos são criados para a glória e não para a destruição. Na verdade, irmãos, nenhum sucesso profissional será compensável se a estrutura familiar foi sacrificada, se os filhos ficarem em segundo plano. Como eu disse, os filhos são instrumento de bênção nas nossas vidas. Então, não podemos deixar a nossa família, nossos filhos em segundo plano. Não podemos trocar nada, sucesso profissional, busca de dinheiro, a corrida do dia a dia, pelos nossos filhos. E como nós podemos dar limites aos nossos filhos? Como nós podemos fazer para que a gente ponha limites nos nossos filhos? Existe uma palavra que auxilia muito para a gente pôr limites nos nossos filhos, que nós adultos não gostamos de ouvir, e dizer aos nossos filhos, pior ainda, nós não gostamos de falar para os nossos filhos, mas é necessário. Sabe qual palavra é essa? Não. Não pode fazer isso, não pode aquilo. Isso é o limite. Isso é o pôr limite. É difícil falar para o seu filho. Seu filho começa a chorar, começa a espernear, e faz birra, e você acaba cedendo e fala, sim, faz, filho, faz isso, faz aquilo. Mas será que esse sim está ajudando ou está prejudicando ele? Com certeza, muitas vezes esse sim está prejudicando ele. O não, o mais duro que seja, pode ter certeza que futuramente vai ajudar o seu filho. Vai ajudar muito. E, irmãos, a grande verdade... A grande verdade, irmãos, quando nós aprendemos a dizer não para os nossos filhos, é o que eu disse agora, a gente está contribuindo para o futuro dele. Está contribuindo para somar na formação, no caráter intelectual, no caráter espiritual do seu filho. Então, muitas vezes a gente precisa dizer não. Precisa ser duro. Eu sei que o coração tem hora que amolece, e a criança, o adolescente, ele sabe usar você, mas você precisa
agir com a razão e não agir com o coração, não agir com a emoção. Na hora de dizer não, diga não e não. Como diz meu filho, o Benji fala assim: pai, não é não. Então não é não. É dessa forma que a gente tem que agir, tá? A gente pode perceber hoje que o mundo moderno tem feito alguns jovens escravos do consumo. Isso tem levado muitos à busca do prazer, à busca da facilidade. O autor desse livro, que eu estou usando como base para falar sobre família, o pastor Paulo Costa, ele teve uma oportunidade de conversar com alguns pais e com alguns filhos sobre esse assunto, as facilidades do mundo, os prazeres do mundo, tá? O dizer não para o seu filho. E durante a conversa com alguns pais, eles confessaram que hoje eles experimentam o amargo da vida. Por quê, irmãos? Porque na hora que ele precisou falar não para o filho, ele não teve a coragem de falar não. E eles falam que hoje eles estão tristes, amargurados. Sabe por quê? Porque seus filhos estão na criminalidade. Na hora de ele ser enérgico, de ele falar não, ele falou sim, pode fazer, faz isso. Ou não estava nem presente na vida do seu filho. Não estava nem presente, estava, o que eu falei antes, estava trabalhando, estava buscando sucesso financeiro, sucesso profissional, e não estava nem presente na vida do seu filho. E na hora que ele precisou de o pai impor sua posição paterna, falaram não, ele não falou. E hoje eles veem o erro que eles tiveram de não falar não. E por outro lado, sabe o que os jovens de hoje justificam? Eles justificam que a atitude deles de buscar a criminalidade rendeu benefícios para eles que a família, os pais não deram. Então, eles dizem isso. Esses filhos que estão na criminalidade, eles falaram isso. Que é melhor buscar o crime, buscar as coisas erradas, que tem mais benefícios financeiros para eles do que a família poderia dar. Então, olha só que pesquisa, que assunto interessante, né? Um não, irmãos, pode evitar que seu filho entre na estatística dos viciados. Um não pode evitar que seu filho entre nas estatísticas dos encarcerados. Um não pode evitar que seu filho entre nas estatísticas dos alcoólatras, irmãos. E um não pode levar seu filho ao sucesso, como eu falei anteriormente. Amém? Então, por sua vez, eu sei que é bom falar um sim para seu filho, é gostoso falar o sim para seu filho, mas tem a hora certa de falar sim para ele. A gente precisa aprender a falar não. Um não, ele vai ensinar seu filho futuramente. Quando nós falamos não, nós contribuímos que amanhã, quando ele estiver grande, ele aceite um não da sociedade. Quando a sociedade falar alguma coisa para ele que ele não queira, e você, pai, sempre falou sim para ele vai ficar frustrado, ele vai ficar irritado e ele vai buscar outros caminhos. A criminalidade é um dos caminhos. Então, você começando a dizer não para o seu filho agora, desde criança, pondo regras, limites para ele, futuramente você vai ouvir um sim do seu filho, não um não. A sociedade, quando falar não para o seu filho, ele vai ter entendido, ele vai lembrar, quando ele era criança, o não que você deu para ele, ajudou ele na formação dele. Amém, irmãos? Sei que é difícil, mas é necessário. Que Deus possa nos ajudar e nos dar sabedoria para criar nossos filhos, porque essa criação é um desafio, mas é um desafio muito prazeroso. Amém? A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, irmãos. Amém. Em primeiro lugar, agradecer a Deus. Em segundo lugar, pastor Johnny, cada dia melhor
É evidente, né? Eu me sinto muito feliz com isso, tanto o pastor Johnny, quanto o pastor Roberto, o pastor Felipe, o desenvolvimento que esses irmãos têm demonstrado e crescido, né? Paulo disse que isso era muito bom para que o seu progresso fosse manifesto a todos. Então, glória a Deus aí pela vida do pastor, ensinamento de qualidade, bem preparado, muito bom. Está de parabéns. E eu quero também dar um bom dia a você que está aí junto conosco, do outro lado da internet. Conforme disse o pastor Johnny, eu repito, você faz parte da Igreja de Jesus, assim como eu faço, e como, graças a Deus, todos nós fazemos. É muito bom tê-los conosco nessa manhã, formando esse grande corpo, que é uma célula da Igreja de Jesus, não importa onde você esteja. Irmãos queridos, hoje eu quero tratar com vocês alguns assuntos interessantes e eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção no que vamos falar. Inclusive também quero elogiar a irmã Rose. Irmã Rose, assim, parece que hoje o Espírito Santo estava mais forte na irmã hoje, hein? Hoje a irmã estava numa felicidade que eu vou te falar. Quem percebeu isso aí? Foi ou não foi? Falei, caramba, a irmã Rose hoje está pondo para quebrar. Eu ficava 2 horas ouvindo, né? Dona Adriana voltou de lua de mel, tá tudo bem com a senhora? Então tá bom, prepare-se que nós vamos fazer o café da manhã pro pessoal, viu? Tá bom? Até o final do mês, tá? Você lembra que você é a coordenadora desse projeto, né? Então tá bom. Até o final do mês, pessoal, nós vamos fazer o café, hein? Em nome de Jesus. Semana que vem tem ceia. É isso mesmo? Tô certo no que eu tô falando agora? Semana que vem tem ceia. Quem tá aí do outro lado da internet também. Não esqueça da ceia do Senhor, no próximo domingo, prepare o seu pão. Esses dias o irmão falou para mim que não sabia preparar pão sem fermento. Eu falei, é simples, irmão, pega um pedacinho, um pouquinho de farinha de trigo, põe água, mistura e esquenta. É assim que faz. Se tiver forno, faz no forno. Se não tiver, faz até no micro-ondas. Se não, um dia deu problema no micro-ondas, sabe como que eu fiz? Fiz no sol. Esse solzão que Deus dá, coloquei no sol. Dali a pouco ele já queimou de um lado, já queimou do outro, fininho. Porra, ficou ótimo. O irmão falou que não sabia fazer. Eu ensinei ele a fazer. Até no sol você faz o pão. Só não pode fazer aquela massa grossa, irmão. Eu lembro das primeiras ceias que nós fizemos. Pastorinho, varão. Pastorinho fez um pão que era o pão que o diabo amassou. Aquele não dava para comer de jeito nenhum. Pelo amor de Deus, que pão duro aquele. O pão tem que ser molinho, igual a irmã Ângela faz. Deixa eu colocar aqui um negócio aqui que está querendo sair aqui. Tem que ser igual que a Ângela faz. Aliás, a irmã Ângela não está aqui hoje porque o filho dela casou. Obrigado, varão. Deus abençoe. A irmã Ângela não está conosco hoje porque o filho dela casou. Então, eles devem estar em festa. E eu tenho que aproveitar para ir dando esses recados enquanto eu bebo esse cafezinho aqui, que eu só bebo café mais mesmo dia de domingo. Enquanto isso, deixa eu ir fazendo algumas perguntas para vocês, todos que estão aqui, e você que está aí do outro lado também na internet. Alguém aqui já ouviu falar na palavra Kairos? Pastor Felipe, o diácono Mário. Legal. Alguém já ouviu falar na palavra Cronos? Alguém sabe a diferença entre as duas, embora as duas signifiquem a mesma coisa? As duas palavras são... Por que eu estou falando isso? Porque o assunto que eu vou entrar, eu vou explicar isso. Não é para você sair daqui dando aula de grego, mas é para você entender a relação do assunto. O que acontece, irmãos? Cronos, ele dá a nossa ideia de cronologia. É um tempo dentro da visão humana. Pensa junto comigo. Quando Deus criou Adão, Deus não deu um relógio para Adão de pulso. Até o século IV antes de Cristo, se eu não me engano, a contagem de tempo era bastante complicada, até que o pessoal começou a pensar um pouco mais e observar melhor pelo sol para fazer a marcação. Esse é o Cronos. Segundos, minutos, horas, dias, meses e anos. E esse é o tempo que nos mata.
Cada dia que a gente acorda, a gente morre mais um pouquinho. Mas graças a Deus significa que está mais perto de Cristo de novo. Então esse é o Cronos, cronologia. E nós temos a palavra Kairos, que refere-se ao tempo de Deus. É por isso que muitas vezes a gente não compreende algumas coisas na Bíblia e acaba interpretando errado a Bíblia. Por exemplo, Deus fala para Abraão no tempo dele, no Kairos dele. Ó, Abraão, você vai ter um filho logo logo. Mas o logo logo de Deus para Abraão, sabe quanto tempo era? 25 anos. Esse era o logo logo de Deus. Então, o logo logo de Deus, irmão, é mais ou menos igual a lide mineiro. Já sabe como é que é o lide mineiro? Você chega lá em Minas, varão, você pergunta onde que é a venda do tal doutor. Ah, a venda do tal doutor é ali, ó. Você quebra a esquina ali, você já está nela. E você anda, não chega nunca. É igualzinho o tempo de Deus. Por isso que tem irmãos que ficam impacientes. Com todo respeito aos irmãos aí que são mineiros que estão assistindo a gente, hein? Tem mais uma mineira aqui. Então, irmãos, o tempo de Deus é desse jeito. Ele não é o nosso tempo de 24 horas, de 1 hora, de 1 minuto, de 1 segundo, de passado, de presente, de futuro. Não, esquece aí. Por isso que a gente tem dificuldade. Por que eu quero começar trazendo esse conceito para vocês, que eu acho que é interessante? Porque nós vamos trabalhar hoje 2 textos da Bíblia, 2 capítulos da Bíblia que eu considero importantes para o nosso tempo e que foram importantes também nos dias em que o apóstolo Paulo os escreveu na sua carta pastoral a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, a irmã pode colocar aí. Eu procurei escrito NVI, não achei, está escrito NVT, não sei se a NVI mudou de nome ou se é uma outra atualização da NVI. Então eu estarei lendo nessa tal de NVT. Deve ser a mesma NVI. O Mário que gosta de usar a NVI, aproveita e acompanha aí. Se der muita diferença, depois você me fala. Nova versão transformada, transformadora. Não sei, não conhecia essa versão não. Vamos lá. Ele começa dizendo assim, ó: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Vamos nessa primeira frase aqui. Nos últimos dias. Quantos irmãos aqui sabem com certeza e seria capaz de responder quando começaram os últimos dias? Levanta a mão. Isso eu já ensinei 10.000 vezes, irmãos. Isso aqui é importantíssimo você saber diferenciar o Kairos do Cronos. Quando começou os últimos dias? Então vamos lá, repita comigo, que você nunca mais vai esquecer. Foi em Pentecostes. Foi lá em Pentecostes. Como é que eu sei disso? Lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e capítulo 3. Então a primeira noção que você tem que ter de Bíblia é quando você entende esse aspecto quando se fala de últimos dias. Por quê? Isso ajuda-nos a vencer essa forma apocalíptica que as seitas muitas vezes colocam. E hoje até mesmo alguns pastores estão colocando assim de maneira muito apocalíptica. Eu não sei porquê, se é para manter o povo com medo. Eu não sei, eu penso comigo sempre, seja o irmão esteja, a irmã está perguntando qual o capítulo, é capítulo 2 e 3, irmã Maria Pereira, um grande abraço para a irmã, viu? Deus abençoe. Então o que acontece? Os últimos dias começaram lá nos dias de Pentecostes, ok? Quem testemunha isso para a gente é o apóstolo Pedro, quando ele diz: verdadeiramente estes homens não estão bêbados, mas há aqui o cumprimento da profecia de Joel que diz: e nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda sorte de carne. Então, Pedro testemunha que ali marca o início dos últimos dias, certo? Então, quando Paulo escreve a carta dele, diz assim: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Esses tempos difíceis começaram desde quando, irmãos? Desde Pentecostes, ok? Então, desde lá, os tempos mudaram. E aí, ele vai trazer algumas características
que vão evoluindo com o tempo. Tá? A sociedade, ela, como dizia o poeta, ela vive uma metamorfose ambulante. E isso vem muito fortemente depois de que os últimos dias começaram. Tá? Os últimos dias de Deus são contados no tempo Kairós. Certo? Então, para Deus, os últimos dias começaram ali. Para nós também. Só que nós falamos assim: puxa vida, que demora. Jesus não volta logo. Aquela conta vai vencer o ano que vem, a hipoteca da casa. Se Jesus voltasse até lá, eu não precisava nem pagar, né? Então, irmão, tem que ter calma. Você está no tempo cronológico, tem que ter calma. Então ele vai dizer agora que algumas coisas vão acontecer, e conforme eu citei, essas coisas vão evoluir, irmãos. Elas vão evoluir até culminar na volta de Jesus. Então, assim como existe uma agenda cronológica humana, existe uma agenda no Kairós de Deus para o momento. É por isso que a Bíblia diz que cada coisa tem o seu tempo determinado debaixo do sol. Ele prossegue: porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão seus pais, serão ingratas e profanas, não terão afeição nem perdoarão, caluniarão os outros, não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão seus amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Irmãos, olha só que coisa interessante. Paulo diz que desde aquele momento as pessoas, elas iriam desenvolver essas características. E essas características, elas iriam se tornar cada vez pior. Sempre piorando, nunca melhorando. E se você acompanhar bem isto, você vai notar que é o que nós estamos acontecendo. Isso que eu li aqui para vocês, é uma verdade atual ou não? É tão atual quanto era há 2000 anos atrás. Notem, então, que desde que os últimos dias começaram, e quando eu falo em últimos dias, eu também corroboro as palavras de Jesus em Mateus 24, em Lucas 21 e em Marcos 13, que o pessoal vai usando aí num tom mais apocalíptico, que é o que a gente não quer fazer, mas precisamos notificar vocês que isso realmente está acontecendo há 2000 anos e que por isso não é motivo para a gente achar que nós não estejamos vivendo dentro deste período, tá? Essa dispensação que nós estamos vivendo agora, que é a dispensação da graça, é também a dispensação dos últimos dias. E um detalhe interessante, diz que estas pessoas também serão religiosas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. O que é que nós percebemos hoje, irmãos? Nós temos uma verdadeira briga de deuses e de servos de deuses. Nós temos um Deus, que é o Deus da Bíblia, que nós conhecemos como Jesus, ou como Deus, ou como você queira chamar, ou como Pai, ou como Triunidade, do jeito que você quiser chamar. Esse é o Deus da Bíblia. E nós temos um Deus que se chama Mamon. Quem conhece aí o Deus Mamon? Levanta a mão. Alguns irmãos, então eu vou explicar para vocês quem é o Deus Mamon. Fale comigo, é o dinheiro? É o dinheiro. Pois é, então existe esse conflito aí, entre o Deus da Bíblia e o Deus do sistema. E existe, irmãos, uma confusão dicotômica
muito profunda e que as pessoas não conseguem fazer essa separação. A pessoa, tendo boa fé, ela muitas vezes vai a lugares religiosos achando que ela vai adorar o Deus da Bíblia. Mas quando chega lá, ela tem uma surpresa. Ela está adorando o Mamon, mas ela não sabe, porque eles disfarçam o Mamon de Deus da Bíblia. E são essas pessoas que demonstram essa aparência de religião. Eu entendo aqui que quando Paulo fala disso, Paulo não está falando de pessoas que estão buscando a Deus, como nós estamos buscando. Eu entendo que quando Paulo fala destes que têm uma forma de religião, mas rejeitam o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção, eu relaciono isso de que Paulo fala com 1 Timóteo capítulo 6, onde ele compara Mamon com a devoção piedosa. Ele diz: a devoção piedosa, ela é proveitosa para todas as coisas, né? E é exatamente o mesmo capítulo que Paulo está tratando isso. Então, esses são normalmente líderes religiosos que descobriram que a fé do povo, ela é bem explorável. Porque, irmãos, esse negócio de fé é uma coisa muito interessante. E a fé é algo pessoal. Se tem fé, tenha-na em ti mesmo, diz o apóstolo Paulo em Romanos. E pela fé ser algo pessoal, a gente tem um problema. A fé, você não vê. Você não vê fé. Você sente, mas você não vê. Então é muito simples, irmãos. Quando nós, que estamos na dianteira de um trabalho como esse, começamos a olhar para os irmãos, que é exatamente isso que acontece em muitos lugares, com uma aparência de piedade, mas na verdade querendo lhe saquear. Essa é a palavra correta. E isso é muitíssimo complicado. Então, dei um glória a Deus e um aleluia, porque nós não trabalhamos assim. Posso ouvir um glória a Deus? Nós não trabalhamos assim, irmãos. Mas está cheio de lugar que trabalha. Está cheio. E eu fico com muita pena, porque as pessoas, elas vão achando que estão servindo a Deus, mas na verdade elas estão servindo a Mamon, sem saber. E Paulo colocou aqui uma outra situação. Entre tais, há aqueles que se infiltram na casa alheia e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecados e controladas por todo tipo de desejos. Mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos, mas jamais conseguem entender a verdade. E aqui corrobora agora o que eu disse. Esses mestres se opõem à verdade, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés. Têm a mente depravada e sua fé não é autêntica. Contudo, não irão muito longe. Um dia alguém verá como são insensatos, como aconteceu com Janes e Jambres. Então, irmãos, analise bem. Tais mestres, eu citei que eram mestres mesmo, pessoas que exploram a fé e a confiança das pessoas, acabam muitas vezes por infiltrar-se, não é, nos lares e, buscando a vulnerabilidade das famílias, acabam fazendo explorações de outras maneiras. E Paulo os compara aqui a Janes e Jambres. Quem já ouviu falar em Janes e Jambres aí? Irmão, tem 10 anos que eu ensino Bíblia aqui, acho que eu preciso ensinar mais. Janes e Jambres, vamos lá, porque eu tenho que falar e tenho que explicar, né? Senão não vai. Janes e Jambres foram aqueles dois magos, talvez você não lembre o nome, mas você lembra da história. Aqueles dois magos egípcios que Faraó chamou e falou assim: ó, eu quero que vocês façam os mesmos milagres que o Moisés está fazendo. Eles foram até 2, depois não aguentaram mais, porque os milagres eram de Deus, não deles. Então Paulo fala que essas pessoas se opõem à verdade. Irmãos, infelizmente, nestes últimos dias, é isso que eu quero que você entenda. Nesses últimos dias, acentuou-se, está se acentuando,
o número de pessoas, o número de igrejas, o número de homens que tem buscado essa vulnerabilidade do povo. E o povo não percebe, porque o povo pensa que está adorando a Deus. E aí eu falo para você, como é que eu explico isso? Se não for assim igual eu estou explicando. Como que eu explico? Não tem outro jeito, irmãos. A gente tem que explicar, porque se eu não explicar, eu também sou responsável. Quantas pessoas me acompanham pela internet também? E pessoas que muitas vezes acham que por estar dentro de determinado local, simplesmente estarão ali servindo a Deus, e não estão. Fazendo muito melhor nas suas próprias casas, como estão acompanhando aí aquilo que nós estamos pregando. E esse modelo híbrido de trabalho, tem eu e tem mais outras pessoas mais sérias aí. Então Paulo, ele coloca que isso estaria acontecendo dentro de que tempo? Dentro do tempo de Deus, que é o Kairos, começou lá, mas afeta diretamente o nosso tempo. Você está entendendo agora, se você parar para pensar junto comigo, você está entendendo agora por que existem grupos religiosos que vão tentando fazer você pensar que o dia da vinda do Senhor já é amanhã, sendo que nem os eventos de cumprimento da vinda do Senhor, eles conhecem. Por que isso? Porque, irmão, quanto mais perto você pensar que o dia do Senhor está, obrigado, varão. Quanto mais perto você pensar que o dia do Senhor está, e nunca deve desperceber que ele está perto, porque ele está perto sim, mas nunca deve desperceber que a única forma que vai te fazer entender a chegada do dia do Senhor é conhecendo o que a gente está pregando, irmão. Não tem outro jeito. Senão você acaba caindo na lábia desse pessoal, dos grupos religiosos aí. Teve vários grupos, né? Como eu escrevi nas seitas, aí o pastor Felipe uma hora ou outra vai considerar esse grupo, que eu acredito que tem lá. Teve um grupo religioso, isso foi, nos Estados Unidos, foi um só não, teve vários, mas eu vou citar esse da Guiana, que foi o caso de Jim Jones. Já ouviu falar em Jim Jones? Jim Jones levou quase 1000 pessoas ao suicídio, irmãos. Através do quê? Da exploração da fé. Porque o camarada começa a olhar e acreditar, né, que aquele líder, ele realmente está falando a verdade. Teve um outro chamado David Koresh, fez a mesma coisa, né? Muitas pessoas acabam perdendo a vida pela falta de conhecimento. É por isso que a Bíblia diz que se você encontrar conhecimento, e não é conhecimento secular, não, é conhecimento do Espírito Santo de Deus na Bíblia. Se você encontrar o conhecimento, você encontrou ouro, porque ele pode preservar a sua vida. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque isso é uma característica dos últimos dias. A proliferação. Eu penso diferente de alguns evangelistas que dizem que nos últimos dias haverá um avivamento. Eu não li isso na Bíblia, não li ainda. Pode ser que eu não cheguei nessa parte, pode ser que está lá em Gênesis 1. Então, eu não li essa parte aí ainda. Quem entendeu que pode estar em Gênesis 1? Porque Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, né? Eu não entendi isso aí ainda. Haverá um grande avivamento, tal. Irmãos, nós não vamos ter avivamento. O que nós vamos ter, cada vez mais, é exploração da fé alheia. Isso vai ter. E se você não estiver prestando atenção no que está acontecendo, você vai ser enganado. E tem um outro problema. Depois que você começa a ser enganado, é difícil tirar o engano da sua cabeça. Eu acho engraçado que para você pregar a verdade, e quando eu digo a verdade, que é Jesus Cristo, acompanhado de tudo aquilo que normalmente a gente tem procurado fazer, é difícil às vezes para o irmão colocar isso na cabeça.
Mas aparece um cara falando besteira na internet, ele já pega. E aí ele fala: "Oh, aprendi uma coisa nova, ó, que legal que eu aprendi agora". Eu fico pensando, por que o erro é tão fácil de ser compreendido e a verdade é tão difícil? E aí eu chego na conclusão que o próprio Paulo disse, não é? De que nós temos que tomar cuidado, porque o Deus desse século, ele tem cegado a mente das pessoas. Então, irmão, mantenha o seu sentido, seja vigilante nesse aspecto. Não creia, vai ter avivamento, nada disso. O que vai ter é proliferação de pessoas tentando explorar a fé. E isso tem ocorrido desde os últimos dias, que começaram há 2000 anos atrás. É só você estudar um pouquinho de história, principalmente história da igreja, você vai perceber como a fé das pessoas, elas eram exploradas. E por que determinado estado que fica na Itália é um dos mais ricos do mundo, embora fique dentro de território italiano. Aí você vai entender, exploração da fé alheia, tá? Dentro dos últimos dias. Muito bem, e aí Paulo continua: mas você, perceba, Paulo está falando aqui, e ele não esconde, ele está falando de pastores, de mestres, que vão tentar te explorar, fazer o comércio da fé. É desses que ele está falando. Mas você, Timóteo, que era pastor, sabe muito bem o que eu ensino, como vivo e qual é o meu propósito de vida. Conhece a minha fé, a minha paciência, meu amor e a minha perseverança. Sabe quanta perseguição e quanto sofrimento suportei, o que me aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra. O Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Sim, todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Não é errado, irmãos, e aliás, faz parte da adoração que você contribua com o reino de Deus. O trabalho é sério, o trabalho muda a sua vida, o trabalho mudou sua vida, o trabalho você tem fé, você confia que ele vai mudar a vida de outros. Não é errado você contribuir. Tem irmãos pela internet que colaboram comigo, contribuem comigo individualmente, só que eles não ficam dizendo para um e para outro que contribuíram. E eu sou muito grato a esses irmãos, porque entendem que o trabalho é sério. Aqui no nosso local de reunião, se vocês não contribuíssem, como é que nós pagaríamos as contas? Não teria condição. Então nós temos que ter essa visão. O que Paulo está dizendo aqui, quando ele diz: mas você conhece o meu ensino. Tinha gente que apoiava o ministério de Paulo, assim como tinham mulheres que apoiavam o ministério de Jesus. Diferença, simples diferença. Algum dia você viu na Bíblia que Paulo andou de jatinho? Ah, não andou porque não tinha, mas tinha meios melhores para andar. Só que Paulo pegava o barco mais barato. Ele não pegava aquelas grandes naus romanas. Paulo disse que andava a pé. Paulo dormia no templo. Ele fala tudo isso. E ele agradece às igrejas que contribuíam para que ele pudesse se locomover com o seu staff. Afinal de contas, ele tinha algumas pessoas que trabalhavam com ele. Tinha Lucas, não é? Tinha Epafrodito. Tinha um monte de gente lá que andava com Paulo para cima e para baixo. E como é que esse pessoal comia? Como é que eles bebiam? Através de contribuições que os irmãos faziam. Então, quando Paulo diz: você conhece muito bem o meu ensino, como eu vivo, eu não vivo de luxo, eu não vivo explorando, né? Você conhece o meu propósito na vida. Qual que era o propósito na vida de Paulo? Paulo era um cara obstinado, do mesmo jeito que eu sou, irmãos, assim, com toda a modéstia, no sentido de ver pessoas aceitarem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E graças a Deus nós temos colaboradores para isso, porque sozinho eu não faria, não teria condições de fazer.
E cada um de vocês que estão aqui, ou você que está aí pela internet, que tem colaborado com a gente, saiba que o nosso propósito é atingir cada vez um maior número de pessoas. E eu fico muito feliz com isso. Esses dias, só uma experiência rápida para vocês. Um camarada me perguntou como é que eu faço para pregar. Porque eles acham que pregar é sair de casa em casa incomodando os outros. Aí ele me perguntou como é que eu faço para pregar. Eu falei, eu prego de diversas maneiras. Como eu conheço a linguagem, prego de diversas maneiras. Entre elas, um testemunho informal. O que é testemunho informal? Você está na fila do mercado, você fala de Jesus. Você está na venda, você fala de Jesus. Tal. E assim a gente vai tocando. Só para falar aqui essa questão do Paulo e da obstinação dele, que é a minha também, de levar o evangelho para onde der. E eu cheguei num Secos e Molhados. Bom, não sei se os mais jovens aqui sabem o que é Secos e Molhados. É uma venda. É uma venda que é bar também. Lembra lá, irmão, varão? Passar de manhã, já olhando Secos e Molhados? Os Secos e Molhados, varão. Aí eu cheguei lá, irmãos, e eu ouvi dizer que tinha um rapaz que frequenta ali, e ele estava com uma doença ruim. E eu fiquei sabendo. E eu encontrei com ele e falei com ele assim, fulano, e ele foi de uma determinada igreja, mas não adiantou nada. Uma igreja aceita. Aí ele chegou e falou assim, ô Edson, queria falar com você. Só que eu já sabia da história dele, porque já tinham me contado, que ele estava praticamente desenganado pelos médicos. E aí, irmãos, eu cheguei, estou sentado esses dias na calçada, e ele passou. Falou, ô Edson, e aí, tudo bem? Ele falou, tudo bem. Aí ele falou, queria falar com você. Eu falei, pode falar. Ele falou, você lembra aquele dia que eu estava lá no bar e tal, que eu te chamei, e você orou comigo, e falou que Deus ia me curar? Eu falei, lembro. Ele falou, ó, Deus me curou, estou com todos os exames, irmão. No boteco, irmãos. O evangelho sendo pregado. Aí, se eu sou um religiota da vida, eu falo, não, aqui eu não posso orar, porque o irmão vai ter que ir lá na igreja, nós vamos ter que fazer uma corrente de oração, e aí a gente prega. Não, irmãos, o evangelho ele pode ser pregado em qualquer lugar, é isso que eu quero mostrar para vocês, que a minha obstinação, assim como Paulo, nessa questão. E ele falou para Timóteo, porque Timóteo era um jovem pastor, você sabe como é que eu vivo, você sabe qual é o propósito da minha vida, você conhece a minha fé, você conhece a minha paciência, você conhece o meu amor e a minha perseverança. Por quê? Porque o Timóteo tinha convivido com Paulo. Ele pegou o Timóteo desde quando Timóteo era pirritotinho. Sabe quanta perseguição e quanto sofrimento suportei, o que me aconteceu em Antioquia, Icônio, Listra, e o Senhor, porém, me livrou de tudo. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você, que se você é uma pessoa que busca o reino de Deus, o Senhor te livra. A Bíblia diz que Deus sabe livrar-os de devoção piedosa. Então, eu quero que os irmãos entendam, conforme disse aqui o apóstolo Paulo, falando a Timóteo, que ele está dando orientação para um pastor. Ó, não seja um pastor desse tipo picareta que a gente tem hoje nos últimos dias não, viu, Timóteo? Seja um camarada que copia o que eu faço. Você sabe do jeito que eu faço, você viveu comigo, você sabe o quanto eu quase apanhei, tive que descer por um cesto, o menino caiu de lá de cima da janela, tivemos que ressuscitar ele, o pessoal me levou, me bateu, me deixaram preso, você sabe de tudo. Quer dizer, se você sabe de tudo, como é que você agora vai se tornar um picareta da fé? É essa que é a fala de Paulo. E aí, ele diz que todos os que desejam viver com devoção piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Irmão, você vai sofrer perseguição, seja dentro da sua casa. Seja dentro da sua casa. Eu conheço gente que não pode, muitas vezes, ouvir uma pregação como essa dentro de casa, porque a mulher não gosta, o marido não gosta, o filho não gosta.
tem que ouvir às vezes de fone de ouvido. Por quê? Está fazendo mal? Não, porque todo aquele que quer viver em devoção piedosa com Cristo Jesus vai ser perseguido. E parece, irmãos, que tem lugar que você chega assim, que a turma já conhece que você é um cristão. E às vezes você já começa a ter uma rejeição, sem a pessoa nem te conhecer. Já aconteceu com algum de vocês aqui? Já aconteceu com alguém de vocês, em algum lugar? A pessoa simplesmente ela te rejeita, ela do nada assim, nem te conhece. Por quê? Porque muitas vezes você reflete sim a aura de Cristo. E ele prossegue, mas os perversos, lembre-se, nós estamos falando que nós estamos vivendo dentro do tempo Kairos, dentro do tempo de Deus, há 2000 anos atrás, isso aqui tudo que eu estou falando está acontecendo, e está acontecendo hoje de novo, e eu estou falando para vocês que alguns picaretas da fé usam isso para dizer, olha, está vendo aqui? Tem que tomar muito cuidado, não sei mais o que, isso está acontecendo há 2000 anos atrás, irmãos, e eu tenho uma notícia boa para vocês, Jesus só vai voltar quando Ele quiser, que está marcado no dia que Ele vai voltar, e acabou. Não adianta ficar inventando, mentindo para vocês. Eu brinco muito com o Mário, que eu não gosto de pregar Apocalipse. Porque a gente conversa pelo telefone, ou ao telefone, e eu falo que eu não gosto de pregar Apocalipse. Ele fala, pastor, tá certo. E quando eu dou uma pregadinha no Apocalipse, ele me dá um puxão de orelha. Ele fala assim, ô pastor, Apocalipse, meu. Porque tinha um pastor famoso chamado Napoleão Falcão, e o Napoleão Falcão fala que todo pastor que prega Apocalipse está mentindo para o povo, porque ninguém sabe o que é que o Apocalipse explica, e o pior é que eu concordo com ele, o Apocalipse eu consigo trabalhar até o capítulo 3, e consigo trabalhar do 16 para frente, e esses outros 13 aí, falar, irmão, tanto é que no meu livro, O Tempo do Fim, eu trabalho eles tudo como literal, tudo como está escrito, né? Em verbes, trabalho com eles dessa maneira, porque senão você vai ficar mentindo para o povo. É a mesma coisa aqui. Não adianta chegar e ficar mentindo para vocês e você achar que está tudo bem, está tudo certo, está tendo avivamento, está tendo isso, está tendo aquilo. Mas Deus é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Ele continua curando, Ele continua trabalhando na vida de Paulo, Ele trabalhou na de Paulo, trabalha na minha, trabalha na sua. E você pode ter certeza que você, quando começa a sofrer resistência de pessoas que não são crentes, não é de graça, é cumprimento da profecia de Jesus de que você vai ser perseguido. Agora não adianta você sair correndo da perseguição, irmão. Tinha um cantor que chamava-se Evaldo Braga, talvez os mais jovens aqui vão lembrar. Quem lembra? Caramba, rapaz, você lembra sim, senhor? O senhor lembra que o senhor é desse tempo aí? Esse aí, ó, que está escondendo aí, do lado do pastor Roberto, lembra mais do que todo mundo, o Evaldo Braga. O Evaldo Braga, ele tinha aí na internet aí também, ó. Quem tem mais ou menos 30 como eu, pode falar assim, eu lembro, que eu estou acompanhando o chat de vocês aqui também. Ele tinha uma música, você também lembra, varão? Ele tinha uma música que era assim, ó. Sinto a cruz que carrego bastante pesada. Irmão João, lembra dessa música, irmão João? Já não existe esperança. Bom, aí continua. Mas como eu não estou aqui para cantar, estou para pregar, eu vou continuar pregando. Mas, irmão, tem hora que a cruz é pesada mesmo, é a perseguição, você vai fazer o quê? Tem hora que a cruz é pesada. Entendeu? Tem alguém aqui brincando aqui, ó. Não, falou Deus naquele século lá. É porque o Evaldo Braga é do século passado mesmo, ele não é desse século não. Ele não é desse século não. Então, queridos, olha só que coisa interessante. Tem hora, irmão, que a perseguição é essa cruz que você vai ter que carregar. Não tem jeito, sabe? E aí você acha que são coisas naturais, que estão simplesmente acontecendo. Não, é a sua cruz. E aí você vai ter que carregar, porque todo aquele que desejar viver com devoção piedosa em Cristo Jesus, já foi crucificado com Cristo. Cristo não correu da cruz, correu? Cristo não correu da cruz. Não foram os cravos que seguraram Jesus na cruz. Não foi não. O que segurou Jesus na cruz foi o amor que Ele teve por nós. Foi isso que segurou Jesus na cruz.
E o que é que segura você em Cristo? É o amor que você tem por Ele. É dessa forma. Então, a perseguição vai vir, a dificuldade vai vir, a cruz vai ficar pesada. Você está crucificado com Cristo. E não é os cravos que te seguram, é o amor que você tem pelo Evangelho. E aí Paulo continua: mas os perversos e os impostores irão de mal a pior. Enganarão outros e eles próprios serão enganados. É o que está acontecendo, irmãos. Pega a história da igreja de novo. Tem 2000 anos que isso aqui está acontecendo. Enganam os outros, enganam. Veja, não é que mentem. Você sabe que tem diferença de mentira para engano, né? Você sabe que tem diferença de mentira para engano. Por exemplo, se eu falar assim para o irmão Rodrigo: ó, eu sou o Elvis Presley. Eu estou mentindo ou estou enganando? Estou mentindo, porque eu não sou o Elvis Presley. Mas se eu falar assim para ele: ó, eu tive um sonho que eu recebi a encarnação do Elvis Presley, ele vai ficar na dúvida, não vai? Porque como é que ele confirma que eu tive esse sonho? Então eu estou enganando ele. Então os homens maus e impostores passarão de mal a pior, enganando e sendo enganados, porque eles enganam o povo e eles são enganados pelo diabo. É por isso que eu tenho minhas dúvidas, irmãos. Como dizia um outro pastor amigo meu: creio, mas tenho dúvidas. É por isso que eu tenho as minhas dúvidas sobre esse povão que está sendo enganado, sabe? Porque tem gente ali que é sincera, está sinceramente enganado. Eu não sei como é que Jesus vai julgar isso aí. É um negócio complicadíssimo, é difícil. Mas, paciência. Você, porém, voltando a falar para Timóteo, e lembrando que isso aqui Paulo está falando para Timóteo, que isso acontecer dentro dos últimos dias. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe o que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Então, irmãos, olha só que coisa interessante. Você sabe de quem você aprendeu? Foi de Paulo, foi de Silas, foi de Lucas, foi de Epafrodito, foi de Clemente, foi daquele pessoal que andava com Paulo. Você sabe de quem você aprendeu. E quem tinha ensinado muito, e agora eu vou usar um pedacinho da pregação do pastor Johnny, e quem tinha ensinado muito a Timóteo, sabe quem foi? A sua avó Eunice e a sua mãe Lloyd, ou vice-versa. De vez em quando eu troco o nome delas duas. Até o de vocês eu troco. Imagina uma mulher que viveu há 2000 anos atrás. Então, a avó e a mãe de Timóteo, elas tiveram uma grande responsabilidade em ensinar Timóteo. E elas foram discípulas do pensamento paulino. Então, os irmãos que são pais devem ter a preocupação de ensinar os seus filhos. Precisam ensinar os filhos. Desde a infância você tem conhecido, foram ensinadas as sagradas escrituras que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Jesus Cristo. Toda a escritura é inspirada por Deus, está dando microfonia, é útil para nos ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer perceber o que está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar o povo e para capacitar na sua obra. Então, irmãos, vejam só, qual era o segredo de Timóteo? Ele lia a Bíblia. Ele lia a Bíblia. Os pais dele, a mãe e a avó, liam a Bíblia para ele. Quando ele estava com Paulo, Paulo lia a Bíblia com ele. Hoje, irmãos, eu estou falando para vocês e eu vou dar esse alerta de novo. Está ficando difícil. E vai ficar cada dia mais difícil a questão de criação de filhos.
Eu na faculdade sou um dos mais velhos. Vocês não têm noção, irmão, do que eu enfrento com a garotada. Vocês não têm noção. Sabe, algumas vezes já deu vontade de mandar tudo para o alto. Porque é complicadíssimo. A garotada hoje, eles descobriram um negócio que eu não posso falar, porque se eu falar, além de ser perseguido mais do que já sou, a internet derruba. Mas eles descobriram um negócio. Quem imaginou que eles descobriram aí? Levanta a mão. Eles descobriram um negócio, irmão. Não é sobre mim que eles descobriram, não. Eu não mexo com esse negócio aí, não. Mas eles descobriram que as identidades podem ser trocadas. Sabiam disso aí? Quem entendeu o que eu falei, levanta a mão. É. E aí é um montão. E aí eu encontrei um amigo, né, que está lá junto comigo, também é da mesma faixa etária. E ele falou: rapaz, você percebeu que antigamente, na nossa geração discriminava esse tipo de comportamento. Hoje, é nós que somos discriminados porque a gente não faz parte do mesmo tipo de comportamento. Falei: pior que é verdade. Falei: mas eu vou continuar preferindo ser discriminado. E eu fico ainda nesse grupo aí dos discriminados que está mais barato. Por que eu estou dizendo isso para vocês, irmãos? Porque os tempos, os últimos dias, desde lá dos 2000 anos, ele está evoluindo. E ele está evoluindo muito rápido, muito rápido, muito rápido. E se você não ensinar o seu filho, você vai acabar perdendo o seu filho para o sistema. Você entendeu? Eu ainda sou do tempo que menino, ele ganhava presente quando nascia. Que cor que era? E que cor que é hoje? Pode ser hoje pode ser qualquer cor, estão colocando neutro. Menina era rosa e menino era azul. O pessoal entrou com esse negócio de ideologia de gênero aí. E agora, irmãos, virou uma desgraceira o negócio. Você não sabe mais. Você tem que tomar cuidado até com o que você fala e onde você fala, para você não ter problema. Entendeu? Então o que Paulo falou, o negócio vai continuar pior. E se você não ensinar o seu filho, se você não explicar para o seu filho, que nem o pastor Johnny falou aqui hoje, se você não explicar para o seu filho que A é A, B é B, pau é pau e pedra é pedra, a escola vai ensinar que pedra é pau, que B é A. É isso que eles vão ensinar lá. Entendeu? E hoje tem um negócio de escola, você vê que o projeto é tão legal, é tão interessante e é tão preparado, que hoje tem grande parte de escolas que é período integral. Na verdade, a criança fica submetida ao pensamento o tempo inteiro. E você tem quantas horas para falar com seu filho? Foi o que o pastor Johnny pregou aqui hoje. Quantas horas você tem para falar com seu filho? Quanto você fala com seu filho, por exemplo, sobre Deus? Você entendeu? Então, irmãos, os tempos estão cada vez piores. Eu até brinquei esses dias conversando com esse meu colega lá da faculdade. Falei: eu ouvia dizer que o mundo ia acabar no ano 2000. E acabou mesmo. O mundo que nós vivemos acabou no ano 2000. De um ano 2000 para cá começou outro mundo, irmãos. É outra história. Né? Vamos continuar no capítulo 4. Como diz uma professora minha, está cedo ainda. Está cedo ainda. Não vamos parar, não. Quem está sendo edificado pela palavra de Deus aí, dá um amém. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar falando sobre essa questão dos últimos dias, que Paulo agora vai falar, continua falando sobre questões religiosas. Eu lhe digo solenemente. Isso é continuação, irmão. Lembra que quando a Bíblia foi escrita não tinha capítulo nem versículo, o assunto é um só. É o mesmo assunto que ele está tratando.
Eu lhe digo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer o seu reino. Então veja, Paulo ele não desconsidera a vinda de Cristo dentro do Kairos. É isso que você tem que entender. A vinda de Jesus está dentro do Kairos, não está dentro do Cronos. Tá? Quem tenta colocar a vinda de Jesus dentro do Cronos, normalmente erra. Foi por isso que ele disse: não vos cabe saber os tempos e as épocas. Não vos cabe porque não é o nosso tempo e não é a nossa época. E ele disse também: acerca daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Mas Paulo mostra que a vinda de Cristo está dentro desse período compreendido de últimos dias. E o estabelecimento do reino, tá? Que um dia julgará os vivos e os mortos, e quando vier para estabelecer o seu reino. É nós que vamos para o reino ou é o reino que vem para a gente? Venha o teu reino. Então o reino vai vir, quando ele vier estabelecer o reino, irmão. Fica tranquilo. Fica tranquilo, se você achou que ia ganhar um belo par de asas, ficar lá voando, tal, vai para cima e para baixo, esqueça isso, você vai continuar andando a pé. Pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreende, encoraje com paciência e bom ensino. Então, uma das coisas que nós temos que fazer, irmãos, e quando eu comecei, brinquei aqui com a Adriana, mas o levar o café para o pessoal lá na praça, o objetivo não é simplesmente dar um café para eles, porque existem outros grupos que também o fazem. O objetivo é pregar a palavra. Eu me lembro desses dois aqui, ó, correndo lá, o pessoal dormindo, ele chutava o cara para dar um folheto. Né, papai? O papai chutava o cidadão, o cara dormia, dava um folheto pro camarada. É, irmão, desse tamanho aí, já pregando a palavra. Pregue a palavra. Então, irmãos, olha, a responsabilidade de pregar de quem é? É minha ou é de todo mundo? Todo mundo. Se você viu que dá, que encaixa a pregação da palavra, se você viu que dá e encaixa a pregação da palavra, prega a palavra. Prega a palavra. Deixa eu só conversar com o pessoal do chat um pouquinho, rapidinho. Eu estou pregando 2 Timóteo capítulo 4. Eu não estou pregando Ezequiel e eu não estou pregando assuntos paralelos. Então eu gostaria que os irmãos dos assuntos paralelos ou deixem a sala, ou então o irmão para de ficar atrapalhando a minha pregação. Tudo bem, irmão Isaías? Ou acompanha, ou deixa quieto isso aí. Você está começando a atrapalhar, você está tirando o raciocínio da irmã Antônia, que eu estou acompanhando aqui a história. Tá? Depois o cara acha que eu sou bravo. Mas não é, eu estou pregando aqui. Um trabalho difícil que é pregar. O cara acha que é fácil pregar. É difícil. E o Espírito Santo de Deus tem que agir. Então não me faz perder o Espírito não, irmão. Ai, meu Pai eterno. Deixa eu tomar um gole d'água, vai. Vamos lá. Então, irmão, conforme eu estava dizendo, pregar a palavra. Se você tem oportunidade, prega a palavra para mais alguém. Alguém aqui recebeu pregação de alguém? Levanta a mão aí, quem recebeu pregação de alguém. Todo mundo. Como que não? Pastorinho fez o quê? Pregando para você, pregando para você, Malbelo. Você já pregaram para o Fofinho. E assim vai. Entendeu? Ele já está pregando para a filha dele. E assim a coisa anda. Então, irmãos, nós temos que pregar conforme dá. Não adianta também você ser crente chato, querer ficar pregando toda hora. O marido não quer nada, você fica lá. Jesus vai voltar, viu? Jesus vai voltar. Ué,
Quem está salvo, irmão. Uma vez salvo, salvo para sempre. A perseverança dos santos. Já ensinei isso aí para vocês. Se o cara for salvo, ele vai entender isso aí. Vamos lá. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos, rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Irmãos, olha que texto moderno para os nossos dias. Rejeitarão a verdade, correrão atrás de mitos e buscarão cócegas nos ouvidos. E Charles Spurgeon profetizou no século XIX que chegaria um tempo em que os púlpitos da igreja virariam palcos e os pastores virariam palhaços. E é exatamente o que nós estamos vendo hoje. Pegou uma moda agora, você pode ver, as igrejas são todas, o palco é o palco mesmo, aqui ainda é púlpito, mas lá o palco é todo preto. É todo preto com canhões de luz iluminando lá o pastor. Eu não sei se é porque o cara é feio demais ou se ele quer dar impressão de palco mesmo, né? Iluminando lá o pessoal dos louvores, que se sentem verdadeiros artistas. Então, chegou esse tempo. As pessoas não querem escutar o ensino verdadeiro. Eles querem alguém que lhe fale coisas que agradam os ouvidos. E sabe como é que tem sido feito isso? Hoje, muito através de autoajuda nos púlpitos das igrejas. Para você ouvir uma pregação dessa daqui, irmão, custa caro. Custa caro. Não é assim, ninguém quer ficar pregando. Dá trabalho. Sabe, é mais fácil pegar um texto e contar para vocês um monte de história de autoajuda. Mas quem tem que falar para vocês sobre autoajuda não sou eu, são os psicólogos. Você está com um problema, você vai lá no psicólogo lá. Eu até tenho aí um pedacinho da psicologia, né? Até por conta do nosso caminhar na história. Posso ajudar, posso indico bons livros às vezes. Mas na verdade, aqui eu tenho que ajudar você a compreender que você está vivendo um momento profetizado na palavra de Deus. Então, quem acha que precisa, inclusive eu tenho psicólogos para indicar, tá? Vamos lá. Correrão atrás de mitos. Irmãos, quem sabe o que é mito? Mito vem de mitologia. E quantos mitos religiosos nós temos hoje? Nós vemos na televisão mitos religiosos o tempo inteiro. E as pessoas correndo atrás. Esse tempo atrás eu recebi uma proposta para abrir aqui, no nosso salão, uma outra igreja. Eu acho que eu comentei isso com alguém aqui. Comentei com o pastor Felipe, né? Recebi uma proposta para abrir uma outra igreja aqui. Mas não é que ia fechar a nossa, não. A nossa ia continuar de manhã, tudo bonitinho. Só que à tarde a gente ia fazer uma para ganhar dinheiro. Marão. Pensa que é moleza. O presidente do ministério me ofereceu R$4.000 de salário para mim abrir essa igreja aqui à noite. Eu dei uma risadinha, ele falou: pastor, o senhor não vai, né? Falei: não, irmão, deixa eu do jeito que eu tô. Porque esse negócio aí de dividir a adoração com mamon é meio complicado. Então, irmãos, vejam bem, nós precisamos entender que a sã doutrina, a sã palavra, ela tem um preço alto. E o preço, muitas vezes, são igrejas que não são tão cheias. Sabe por quê? Porque as pessoas não estão interessadas em aprender a verdade. Estão interessadas em aprender cócegas nos ouvidos. É aquilo que lhe agrada. É aquilo que lhe agrada. Você é cabeça, você não é cauda. Aí o cara fala: sou cabeça, não sou cauda. Você é poderoso, você é um vitorioso. Mas ele não explica que o vitorioso em Cristo Jesus está com o pescoço sendo cortado. Está escrito lá: nisso somos mais do que vencedores, porque morremos como ovelhas indo para o matadouro.
Então falar palavras bonitas, irmãos, é fácil de falar. O duro é entender que você não precisa de cócega no ouvido. Você precisa de algo que te dê sustância, porque os tempos serão difíceis. Paulo disse, serão difíceis de manejar. Nós já estamos vivendo esse período. E volto de novo a chamar a atenção dos pais. Você vai perceber como é difícil de manejar quando seu filho começar a crescer um pouco mais. Essa geração nossa aqui de criança que a professora Ângela trabalha, e eu dou graças a Deus pela vida dela, os pais devem cobrar a tarefa das crianças aqui, exatamente como cobra a tarefa da escola. Porque na escola você vai preparar seu filho para ser um engenheiro, para ser um advogado, para ser qualquer coisa se der tempo. E aqui você está preparando seu filho para a vida eterna. Então os pais daqui dessa igreja devem cobrar as tarefas quando a professora Ângela passa as tarefas. O que foi que a professora passou? Quero dar uma olhada. Você fez, não fez? Domingo tem que estar pronto. Quantos pais aqui entenderam isso aí? Dá um amém. Amém. Glória a Deus. Porque senão, irmão, você vai perder seu filho. Depois não adianta vir dizer para mim assim: meu filho, pastor, meu filho agora não quer mais vir na igreja. Eu tinha uma família que vinha aqui. E o moleque fez acho que 16 anos, aí ele não queria mais vir para a igreja. O pai vinha, a mãe vinha, aí ele não queria mais vir para a igreja. Eu não vou mais. E não vem não. Aí ele começou a pegar umas motos e empinar, irmão. Começou a empinar, né, varão? Empinava. Até que ele empinando encontrou um caminhão na curva. Morreu. Se o pai tivesse cuidado melhor, ele não teria acontecido esse destino. Então, irmãos, cuidem dos seus filhos. Vamos continuar. Eles rejeitaram a verdade e correrão atrás dos mitos. Você, porém, vejam, eu quero que você entenda o contraste que Paulo vem fazendo sempre a Timóteo como pastor e comparando com os pastores que surgiriam durante os tempos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas. Realize todo o tempo o ministério que lhe foi confiado. Então, irmãos, é responsabilidade de todos nós anunciarmos o evangelho para mais alguém que queira. Eu vou repetir essa frase. Alguém que queira ouvir o evangelho. Sabe por quê? Porque a salvação, ela é operada unilateralmente. Vocês não estão salvos aqui porque você tem os seus belos olhos azuis ou você se esforçou para ser salvo. Esteja você aí pela internet ou esteja conosco aqui. Você está salvo porque Deus resolveu lhe salvar. É por isso que você está salvo. Então, se você começa a falar com a pessoa resiste, possivelmente essa pessoa não está salva. Ela não é salva. Então não adianta. Quer dizer que é assim? Me explica mais um pouco. Opa, indício de salvação. Entendeu isso? Quem entendeu? Amém. É dessa maneira aí, irmãos. Pessoa que rejeita e persegue, esquece. Você cai naquela situação que Jesus Cristo disse: não dê pérola para os porcos. Aí Paulo agora vai falar um pouco dele. Quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo da minha morte se aproxima. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera. A coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. Pessoal, aqui você está vendo como a Bíblia, ela vai dando alguns pontos doutrinários para nós, que vocês aprenderam tudo errado. Que dia que Paulo vai ganhar essa coroa da vida? Que dia que Paulo vai ganhar? Vocês viram o texto aí? No dia da sua volta.
ou da sua vinda. Mas você talvez ainda pensava que Paulo já estava lá no céu, comendo uva, tocando harpa. É no dia da vinda de Cristo, irmão. Por que é no dia da vinda de Cristo? Porque Paulo sabe que quando Cristo voltar, haverá o arrebatamento e haverá a ressurreição para a transformação do corpo. Então Paulo vai ganhar essa coroa no dia da vinda de Cristo. Até lá, Paulo está no Hades, aguardando a ressurreição, mesmo sendo Paulo. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci na fé. Por favor, venha assim que puder. Demas me abandonou, pois ama as coisas desta vida e foi para Tessalônica. Crescente foi embora para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Apenas Lucas está comigo. Traga Marcos com você, pois ele me será útil no ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando vier, não se esqueça de trazer a capa que deixei em Carpo e em Troade. Traga também meus livros, especialmente meus pergaminhos. Alexandre, o artífice que trabalha com cobre, me prejudicou muito, mas o Senhor o julgará pelo que ele fez. Tome cuidado com ele, porque ele se opôs fortemente a tudo o que dissemos. Na primeira vez que fui levado perante o juiz, ninguém me acompanhou, todos me abandonaram. Que isso não seja cobrado deles. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que eu pudesse anunciar as boas novas plenamente, a fim de que todos os gentios as ouvissem. E ele me livrou da boca do leão. Sim, o Senhor me livrará de todo ataque maligno e me levará em segurança para o seu reino celestial. A Deus seja a glória para todos sempre. Amém. Irmãos, olha só então, que coisa interessante. Agora nós estamos vendo um homem idoso, com quase 70 anos de idade. Ele sabe que Nero vai decapitá-lo, assim como decapitou também Sêneca e outros. Aliás, o Nero matou a própria mãe. O Nero, ele para não se matar era 2 minutos. Então, o que aconteceu? Esse homem, ele está à beira da morte, ele sabe que vai morrer, mas ele faz aqui alguns desabafos de um homem que andou no evangelho o tempo inteiro, né? Então ele diz aí, olha, o Demas me abandonou. O Demas viu que a casa ia cair. Vai ficar aqui, o cara vai cortar a cabeça dele, vai cortar a minha também. Vou embora. Largou o evangelho. O que significa que Demas nunca foi salvo. Crescente foi para a Galácia. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Dá a entender que esses dois foram enviados por Paulo para pregar o evangelho. Mas o Demas o abandonou. Mas o Lucas ficou. E aí ele diz, traz o Marcos com você, porque ele me será útil para o ministério. Isso aqui é legal, irmãos, porque Paulo tinha tido aquela desavença com Barnabé por causa de Marcos. E agora ele fala, traz o Marcos, porque vai ser bom para mim. O que significa que Paulo, ele não guardava ressentimentos. Se bem que o Barnabé sumiu, né? Ninguém sabe por onde andou o Barnabé depois. E uma coisa interessante, olha, traga os meus livros, especialmente os meus pergaminhos. Ou seja, Paulo dedicava tempo à leitura dos livros. Nós precisamos dedicar tempo à leitura da Bíblia. Eu tenho falado isso aqui o tempo inteiro. Precisamos dedicar tempo à leitura da Bíblia. Não dá para ler a Bíblia, irmão? Ouça a Bíblia, tem o canal Pela Bíblia todo dia. Quem está assistindo aí os shorts todo dia do canal Pela Bíblia aí, levanta a mão, vamos ver. Alguns irmãos, você vê, irmãos, nós estamos chegando num nível que eu não sei quanto tempo nós vamos ter que fazer o vídeo mais. Porque agora o vídeo é 1 minuto. O vídeo é 1 minuto agora, o irmão não assiste. Que tempo que nós estamos chegando? Que crente que nós estamos formando? O vídeo agora é 1 minuto, o irmão não assiste. Aí você quer que eu faça o quê, varão? Você assiste? Ainda bem que ele assiste, varão. Já pensou se ele não assistisse? Aí, irmãos, é assim, o vídeo é 1 minuto, mas é um vídeo que te faz pensar para você pesquisar aquele assunto depois.
Essa é a geração de crente que infelizmente está sendo construída, que não está mais aguentando ler a Bíblia. Por isso que fica indo atrás de fábulas. E um outro ponto interessante, irmãos, olha só. Paulo fala sobre aqui um cidadão chamado Alexandre o Artífice, que o prejudicou muito, mas o Senhor julgará o que ele fez. Paulo tinha inimigos declarados. Alexandre, tinha o Latueiro, tinha o Himeneu e Fileto, tinha um pessoal que vivia falando mal da vida do Paulo. Se o Paulo tivesse na internet hoje, irmãos, o Paulo era super mal falado. Mas o Paulo fala o quê? O Senhor o julgará pelo que ele fez. O que eu quero dizer para você? Não se incomode com quem fala mal de você. Não se incomode com quem ataca o seu ministério. Não se incomode com quem levanta mentiras, com quem ataca ou com quem critica, porque o Senhor o julgará. Amém? O Senhor o julgará. Tome cuidado, ele se opôs fortemente a tudo o que dissemos. Ou seja, irmãos, tem horas que não adianta você ficar pregando mais para a pessoa. Você prega, a pessoa se opõe. Você prega, a pessoa se opõe. Ele vai ser julgado por Deus. A oportunidade é dada a todos. E depois o Paulo, ele reclama. Olha, a primeira vez que eu fui levado perante o juiz, ninguém me acompanhou, todos me abandonaram. Que isso não seja cobrado deles. Irmãos, a vida de alguém que está em posição de liderança, infelizmente é essa. É o caminhar sozinho. É o caminhar sozinho. E principalmente quando você está em situação de dificuldades. Não é? É caminhar sozinho. Mas Paulo é um camarada assim que ele tem muita compaixão. Ele diz, olha, que isso não seja cobrado deles. Por que não seja cobrado deles? Porque era uma obrigação deles irem lá junto com Paulo, falar assim, não, esse homem aqui não fez nada demais, esse homem aqui só prega o evangelho, coisa e tal. Não apareceu um. Sabe quando você tem uma causa, no juiz que você fala, vai vir aqui minha testemunha, e a testemunha não aparece? Sabe disso aí? Foi o que o Paulo viveu. Mas isso será cobrado deles, as nossas ações em relação aos ministros do Evangelho que pregam verdadeiramente a palavra. Ações negativas serão cobradas sim, irmãos. Porque não é fácil você estar à frente, levando a palavra de Deus para pessoas, você está mexendo com a vida das pessoas, literalmente falando, e as pessoas simplesmente te abandonam na hora que você precisa. Mas ele tinha um consolo. Ele disse, o Senhor permaneceu do meu lado. Então, quem entendeu o que eu estou falando? O dia que você se sentir abandonado, irmão, seja num julgamento, seja na vida, o dia que te largarem, o Senhor estará do seu lado. O Senhor estará do meu lado e me deu forças para que eu pudesse anunciar as boas novas. Você, camarada, está sabendo que vai morrer, os amigos largaram, foi para o tribunal ser julgado, não apareceu uma viva alma para ajudar ele, mas ele falou assim, o Senhor me deu forças para quê? Para eu anunciar as boas novas. Você está entendendo por que nós estamos pisando nessa terra? Para anunciar o Evangelho de Jesus. Não é para fazer peso em cima da terra, irmão. É para anunciar o Evangelho de Jesus. E anunciar o Evangelho de Jesus significa falar para quem quer que seja sobre Jesus. E é isso que nós precisamos fazer, seguindo este exemplo aqui. O Senhor me deu forças, permaneceu do meu lado,
a fim de que todos os gentios ouvissem, e ele me livrou da boca do leão. O que significa que Paulo aqui, provavelmente, literalmente, teve que escapar da arena. Foi a primeira vez que ele ficou livre aí da boca do leão. Sim. Agora ele continua aqui, ó. Sim. O Senhor me livrará de todo ataque maligno e me levará em segurança para o seu reino celestial. A Deus seja a glória para todos sempre. Amém. Paulo tinha firme esperança do seu encontro com Cristo para aguardar a ressurreição. Ele tinha essa esperança. E é isso, irmãos, é essa esperança que deve nos mover. Nós temos que começar a parar e pensar um pouco mais que a nossa vida não deve ser movida pelas ações dessa vida. Ela tem que ser movida com foco, irmãos, olhando lá no reino celestial, lá no período milenar de Jesus Cristo, quando ele voltar. Se você parar para pensar nisso, você vai ver como fica melhor. Às vezes você está preocupado com o seu amanhã, conforme eu já ensinei. O que irei de comer, o que irei de beber, o que vestirei. Não, irmão, se preocupa assim. Em nome de Jesus eu estarei com ele aqui no reino da glória. É isso que você tem que pensar, isso você tem que se preocupar. Porque o resto, eu vou fazer que nem disse o Salomão, tudo é vaidade. Isso que você está vivendo hoje de dificuldade, conforme eu preguei num Pela Bíblia essa semana, isso também passará. Vai passar. Só que nós estaremos, conforme disse Paulo, com a coroa da vida reservada para o momento da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus. Deus abençoe vocês. Eu quero aproveitar e mandar um abraço a todos os irmãos que estão aqui junto conosco, que assistiram a nossa pregação. A irmã Nancy Santos, a Andréia Marques, o nosso irmão Isaías Melo, a nossa irmã Maria Pereira, o Fábio Diego, o Luiz Cláudio, o Ide Varjão, Isaías Melo, Sueli Crispim, a Maria Aparecida Ávila, a Artes Lee, que tem colaborado bastante com a gente lá no outro canal, a nossa irmã Maria, a Antônia Mota, a nossa irmã Maria Pereira, um grande beijo, irmã Maria, e obrigado pela preocupação. A irmã perguntou se eu estava doente, não estou não, graças a Deus estou com a saúde boa, é só cansaço mesmo. O Fábio Diego já foi, o Tricolor está aí também, a Magali Giotto, valeu Magali, um grande beijo para você também, a Mica, nosso irmão Eric Reis Azevedo, quem mais? A nossa irmã Vera Lúcia, irmã Vera, grande beijo para você também, que Deus te abençoe aí e dê força para suportar as lutas. A nossa irmã Laura Freitas, o Guilherme Bonatti, a Nancy Santos, o Fábio Diego, a Magali, o Eduardo, o Eduardo é você, não é você, não, você não é varão. A Nini Magal, a Jacinete, a nossa irmã Rita, a nossa irmã Leila, nosso irmão Américo, lá em Portugal, a Rô Silva, a nossa irmã Juraci, o Guilherme Bonatti, a Cidinha Rezende, o Fábio Diego, a Luana de Oliveira, um grande beijo, Luana, a Val Cristina, que também é psicóloga, e um grande beijo para todos vocês aí que têm colaborado conosco. Irmãos, enfim, chegamos ao final de mais uma reunião, graças a Deus. Fiquem aí que nós vamos orar e vamos também ministrar a bênção apostólica. Foi muito bom estar com todos vocês. Lembrem-se, a semana que vem tem ceia do Senhor. Isso vale para os irmãos que estão aí na internet do outro lado. Aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Então, irmão, ceia do Senhor é o momento mais importante. É o momento que nós lembramos da volta de Jesus, é o momento que nós reforçamos
o perdão pelos nossos pecados, é o momento que todo cristão precisa participar, tá? Seja à distância, seja aqui conosco. Pastor Johnny, por favor, ora e dá a bênção apostólica aí, varão. Oi. Mas não é nesse notebook aqui não. Não é no do Márcio? Não tem como. Então, mas não tem como. Porque se eu deixo o meu notebook, eu uso. Eu uso durante toda a reunião. Irmãos, abaixe suas cabeças em reverência ao Senhor e vamos conversar com Ele. Esse é o momento. Oremos, irmãos. Querido amado Pai, muito obrigado por estarmos todos reunidos, Senhor, em Tua casa, para louvar o Seu santo nome, para exaltar a Ti, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio de ouvir a Tua palavra. Essa palavra verdadeiramente, essa palavra que é verdadeira e fiel, Senhor, ainda. Porque mais para frente, Senhor, não teremos mais esse privilégio de ouvir a Tua palavra. Abençoe a cada um que aqui está, nos dê uma semana abençoada. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Que a graça salvadora de Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Que a tua face brilhe como óleo e no seu coração seja ministrado a paz. Uma semana de vitória, Igreja Linda.